Olá pessoal, meu nome é Matheus, eu sou proprietário da MAP Telecom, que presta consultorias para provedores de internet. No vídeo de hoje, eu vou apresentar como fazer um failover no MikroTik na versão 7, utilizando a ferramenta NetWatch integrada com o Telegram, certo? O nosso cenário é bem simples. Aqui a gente tem a empresa X, que contratou dois links de internet, um da Speed Telecom e o outro link de internet da Low Speed. Então, nosso passo é configurar esse link de internet, configurar o failover e avisar via Telegram quando houver a queda desses links, certo? Primeiramente, a gente vai acessar o MikroTik da empresa X e configurar os links de internet. Então vamos lá. Já até deixei aberto aqui, certo? O MikroTik da empresa X e já configurei alguns passos para adiantar o nosso processo, que foi renomear as interfaces. Então, é que vai para a rede interna da empresa X. A Ether 2 vai para Low Speed, para o provedor Low Speed, e a Ether 3 vai para o provedor Speed Telecom. E além disso, eu já coloquei um IP na rede interna e também já criei um DHCP Server para entregar IP para os computadores da rede interna da empresa, certo? O próximo passo, que seria o primeiro passo do nosso objetivo aqui de hoje, é criar os PPPoE Client, que é onde eu faço a ligação com os provedores. Então vamos lá. Para criar um PPPoE Client é em PPPoE Client. Primeiro, vamos criar o PPoE da Speed Telecom. Eu já até deixei aqui os nomes. Então, o da Speed vai ser Speed 123 e o PPoE da Low Speed vai ser Low 123. Então, como eu vou ficar da Speed, vou fazer o da Speed primeiro. Então, vamos lá. PPoE Speed Telecom. Vou nomear para ficar mais fácil. Na porta da Speed Telecom, porta 3 Speed Telecom, usuário, que nem eu falei lá, é Speed, senha 123. E outra opção aqui, a gente tem que desmarcar a opção Rota Default, porque a gente vai criar ela estaticamente, não vamos criar automaticamente, vamos criar estaticamente depois. Então desmarca ela, dá um OK. Beleza, já está run, já subiu o link. Agora vamos criar outro PPoE Client, da Low Speed. Low Speed. Na porta, Low Speed. Usuário, Low, senha 123, certo? E também desmarca a opção de Rota Default. Deu OK, beleza, os dois links tá up, já ficou running, o R de running aqui que subiu. Próximo passo aqui é a gente criar os NATs. Então vamos em P, vario, NAT. Criar os dois NATs, os dois links. Um NAT saindo pela interface da Speed Telecom. Ação Masquerade. E o outro NAT saindo pelo link da Low Speed. Ação Masquerade. Então, beleza, aqui a gente já tem os dois NATs, já tem os dois links configurados. Se a gente tentar fazer um ping agora para a internet, por exemplo, um 8.8.8, não vai pingar, certo? Então não vai pingar porque não tem rota. Até que já está falando a mensagem, não tem rota para esse host. Porque na hora que a gente criou o PPoE aqui, eu mandei desmarcar a opção de criar rota default automaticamente. Por quê? Porque a gente vai criar agora estaticamente. Então a gente vai em P, routes, certo? Então, no cenário nosso aqui, como a gente tem duas operadoras, a gente vai deixar a Speed Telecom como sendo a operadora principal e a Low Speed como sendo a secundária. Então, nós vamos mandar todo o tráfego nosso para a Speed Telecom. Caso a Speed Telecom parar, a gente pega e manda o tráfego para a Low Speed, certo? Então, primeiramente, vamos configurar a rota para a Speed Telecom, que vai ser a principal. Então, para a gente configurar uma rota default em IP routes, vou fazer os passos com vocês, IP, com a rota default routes, aperto mais, beleza. Aqui ele já preenche até com a rota default padrão, eu só preciso pôr o gate. Aqui que vem um ponto interessante. Como é PPoE, o PPoE ele pode ser dinâmico, então esse IP do gate pode mudar. Se eu vir aqui no PPoE aqui da Speed Telecom, ó, o gate hoje, que é o remote address, é 100.6401, certo? Então, se eu colocar esse IP aqui em IP routes, na hora que eu for criar aqui a rota, se eu colocar o IP aqui, sendo esse gateway, se um dia
o administrador da Speed Telecom vai lá e troca esse IP do profile deles, essa rota minha para de funcionar. Então, interessante que quando for para o IPv4, que pode ter essa mudança, é utilizar, a vez do gate, utilizar a interface de saída. Na versão 7, diferente da versão 6, não tem mais o botãozinho tipo, que você escolhe aqui, que você pode selecionar a interface. Como que você coloca a interface de saída na versão 7? É só você colocar o nome aqui da interface. Então, se eu quero que saia pela Speed Telecom, eu vou vir aqui na Speed Telecom, vou copiar o nome da interface, certo? Copio o nome da interface e coloco no gateway. Pronto. Aí a rota default já foi criada e, ao invés de utilizar o IP, está utilizando a interface. Se o administrador da Speed Telecom um dia trocar esse IP, não vai afetar minha rota, certo? Como ela é principal, ela vai ficar com a distância 1, e eu vou comentar ela como sendo rota default. Vou deixar tudo junto aqui. Rota default speed, certo? Beleza. Agora eu vou criar uma rota default secundária que vai ser da low speed. Então a mesma coisa, eu venho aqui, mas no gate a mesma coisa, só que agora eu quero que saia pela a interface da low speed. Então eu venho aqui, copio o nome da low speed, que é a interface, certo? Copio o nome da interface e coloco aqui o nome da interface como interface de saída. E na distância, como ela vai ser secundária, eu vou aumentar para 2, para outra ficar como principal e essa como secundária. E vou comentar também como rota default low, só low, certo? Então nesse caso aqui, eu já tenho as duas rotas configuradas, uma como principal sendo a Speed Telecom e a outra secundária sendo a low speed. Se eu fizer um teste aqui de ping, muito provavelmente agora já vai estar com comunicação com a internet. Aí, ó, perfeitamente já está comunicando, certo? Aqui eu já tenho um failover simples, que me serve para algumas coisas. Por exemplo, se o PPUE da Speed Telecom parar, a rota aqui da Low Speed vai subir como principal e vai continuar tendo tráfego, certo? Só que esse failover que está acontecendo aqui, ele não serve para todos os casos. Vamos pensar no caso do que? Aqui, como eu expliquei, esse failover do jeito que está aqui, ele só funciona no caso se essa conexão da Speed Telecom com a empresa X e essa conexão da Low Speed com a empresa X também cair, aí sim aquela rota é desabilitada e sobe para a rota secundária, certo? Mas, por exemplo, se a conexão da Speed Telecom com a internet cair, nesse caso, esse roteador aqui da empresa X não vai identificar essa queda e a rota vai continuar ativa e ele vai continuar mandando tráfego para a Speed Telecom mesmo ela estando sem internet, certo? Para a gente corrigir esse problema, a gente pode monitorar algum IP na internet, certo? Então, se eu monitorar algum IP aqui na internet, eu vou ter a certeza que o Speed Telecom vai estar funcionando e se estiver funcionando eu mantenho e se esse IP da internet parar de funcionar, eu mudo para outro link, certo? Então que aí eu vou estar testando o caminho inteiro, não vou estar testando somente esse caminho aqui, eu vou estar testando o caminho inteiro para saber que realmente a Speed Telecom está parada, certo? Uns IP interessantes de a gente colocar como monitoramento na internet são os DNS públicos, certo? Até deixei aberto aqui. São os DNS públicos que é interessante a gente monitorar. Eu, particularmente, gosto de monitorar o servidor da Google e da Cloudflare, que são muito confiáveis e são muito difíceis de eles parar. Então, como são confiáveis e difíceis de parar, eu posso confiar neles, porque se esse IP parar de funcionar, o meu roteador vai entender que aquele provedor parou de funcionar, certo? Então, nesse caso, vamos no nosso fazer o 8.8.4.4, sendo para a gente monitorar a Speed Telecom, e o 1.0.0.1 a gente monitorar a Low Telecom, a Low Speed, certo? Então vamos lá. Para a gente fazer isso, vamos criar umas rotas. Além das rotas default que a gente criou, a gente vai criar duas rotas aqui, que vai ser as rotas de monitoramento. Então para isso a gente vai fazer uma rota de monitoramento do 8.8.4.4, que vai utilizar a Speed Telecom, certo? Vou copiar o nome aqui, certo?
Speed Telecom. E vou comentar aqui como monitora a Speed Telecom. Então essa aqui é uma rota de monitoramento, que o 8.8.4.4 só vai sair pela Speed Telecom. Então a gente só vai testar esse IP pela Speed Telecom. E criar outra rota de monitoramento, que vai ser 1.0.0.1. E o gate vai ser pela Low Speed. Então quer dizer que esse IP a gente só vai monitorar pela Low Speed, certo? Então vem aqui, vou comentar também. Como monitora Low Speed, certo? Então agora a gente já tem as duas rotas de monitoramento. A rota que monitora a Speed Telecom e a rota que monitora a Low Speed. Então o nosso já tem como monitorar esses dois IP para o local. E agora, outro passo que a gente precisa fazer aqui é a gente ter a certeza que esse monitoramento desse IP só vai ser feito pela Low Speed. Por que acontece? Eu criei a rota aqui. Se eu te der um tracert aqui, ó, um tracert por 1.0.0.1. Se eu criei a rota aqui, eu estou falando que esse IP é para ser pela Low Speed. Qual que é o IP da Low Speed? Vamos ver aqui em IP address. O IP da Low Speed, o gate, é o 165. E o da Speed Telecom é 164. Vamos dar um tracert e vamos ver por onde está saindo. Por 165, tá certo? Ó. 1.1.0.1 está sendo por 165. Que é a Low Speed, ó, o gate. E o 8.8.4.4. A gente pôs aqui que é para monitorar pela Speed Telecom. Vamos fazer um teste para ver. 8.8.4.4. Se ele vai mudar aqui para 64. Ó, mudou para 64. Então 164. Então a gente pode ver aqui que o address aqui, ó, o 164 é a Speed Telecom. Então tá certo. Então o 8.8.4.4 está saindo pela Speed. E o 1.0.0.1 está saindo pela Low. Só que tem um porém aqui. Se a conexão PPPoE de algum desses links cair, essa rota aqui fica inativa. E ele começa a ser pingado por o link da rota default. Aí o que acontece? Aí pode dar a sensação de falso positivo. Porque o monitoramento vai acusar a queda. Só que na hora que essa rota aqui ficar inativa, ele vai voltar a pingar pelo outro link. Voltando a pingar pelo outro link, ele vai entender que subiu de novo e vai ativar a rota. Aí vai ficar nesse ativo, desativa a rota, ativo, desativa. Vai ficar nesse loop. Para garantir que não aconteça isso, a gente tem que criar no Firewall, aqui no Firewall, duas regras para permitir que somente esses IPs sejam pingados somente pelo link que a gente quer. Como a gente pode fazer isso? É só a gente vir aqui em Output, certo? Porque é o MikroTik testando a internet. É ele que vai fazer o teste do failover. Tudo que o Output destinado ao IP 8.8.4.4, o que eu quero? Eu quero, se ele estiver saindo pela interface, exceto a interface do Speed, porque esse eu só quero que ele teste pela Speed. Então, exceto, se não for pela interface da Speed, eu quero que ele drop, certo? Então, nesse caso, o que está fazendo a regra? Ele só consegue pingar o 8.8.4.4 pela interface do Speed Telecom. Se não for a interface do Speed Telecom, ele não pinga, certo? Então essa rota aqui pode ser desativada. Ela pode desativar. Por exemplo, se o PPoE da Low Speed, da Speed Telecom cair, essa rota vai ser desativada. Mas mesmo assim, ele não vai conseguir pingar pelo outro provedor porque tem a regra de Firewall, certo? E também cria uma regra para o outro IP, que é output destinado 1.0.0.1. Saindo, exceto pela interface da Low Speed, Action Drop, certo? Então aqui, eu só quero que o 8.4 pingue pela Speed e 1.0.0.1 pingue pela Low Speed, beleza. Aqui já garantimos então que essa solta aqui, mesmo se ela ficar inativa, o MikroTik não consiga pingar pelo outro link, certo? Agora que a gente vai utilizar, então agora a gente já tem a rota. Agora a gente precisa de uma ferramenta que monitore esses IP pra gente e execute alguma ação caso esses IP parem de responder. Nesse caso, na versão 7, vamos utilizar o NetWatch, porque vem Tools, NetWatch. Vamos utilizar o NetWatch porque, além da versão 6 que já tinha nele, na versão 7 acrescentou
várias opções. Então, se a gente vir aqui em mais para criar um, a gente pode ver que apresentou mais vários tipos aqui. Então, a gente tem várias coisas que a gente pode trabalhar aqui para monitorar. O comum que a gente vai usar aqui é esse MP, que é o ping, que é o protocolo de ping, que é o que a gente vai usar para pingar esses IP aqui de monitoramento. Se esse IP parar, a gente ativar a rota, certo? Então vamos lá, vamos criar dois netwatch, um netwatch para Speed Telecom e um netwatch para Low Speed. Então vamos lá, um netwatch para Speed Telecom. Host, qual IP que eu vou monitorar na internet? Eu já falei que o da Speed Telecom é o 8.8.4.4, foi onde a gente criou a rota aqui, certo? ICMP, aqui tem vários tipos aqui, não precisa mudar nada, timeout pode deixar para timeout não, em intervalo, se quiser mexer aqui um tempo de verificação, por 10 segundos mesmo. Aqui tem vários campos de porcentagem e tal, mas o padrão já serve pra gente. Se você quiser trabalhar alguma coisa aqui de porcento de perca, jitter, variação, tudo, tamanho do pacote, quantidade de pacotes, fica a critério de vocês. Mas aqui o geral, aqui o padrão já atende bem, certo? E o que acontece? Já pus aqui. Se ele tiver up, se o IP tiver up, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar um script. O script vai chamar Speed Telecom up. Então, se tiver up, ele chama esse script. E se tiver down, ele vai chamar o script down. Certo? Beleza. Já criei um netwatch para 8.4. E vou criar um que vai ser o netwatch da Low Speed. Qual que é o host que eu vou monitorar? É o host que eu criei a rota aqui, que é o 1.0.0.1, certo? Tipo ICMP também, que é o ping. O intervalo, né, que eu coloquei 10, deixar 10 também, o resto é tudo padrão. Up. Aqui eu vou chamar o Low Speed Up. Isso aqui é um script, certo? Ele vai chamar esse script. Esse script a gente não criou ainda, a gente vai criar. A gente só tá colocando o nome aqui já. E down. Então, beleza. Ok. Então já tem os dois links, os dois netwatch criados, que monitoram. Ó, pode ver que os dois já tá up, ó. Pode ver que os dois em status aqui, ó, já tá up. Já fez o teste, subiu tanto 1.1 quanto o 8.8.4.4. Certo? Próximo passo aqui é a gente criar os scripts. Porque a gente tá chamando, quando tá up ele chama o script, quando tá down ele chama o script. Só que nem não tem esse script ainda, certo? O que a gente vai criar agora? Os scripts que faz o failover de verdade. Então vem aqui em System, Scripts, certo? Aqui eu vou dar um mais. O que o nosso script vai fazer? O que o failover vai fazer? Então ele vai monitorar lá, o netwatch está monitorando. Quando cair, ele vai chamar o script, certo? Quando subir, quando cair, vai chamar o script. No script down, o que a gente vai fazer? A gente vai desabilitar a rota default daquele link, certo? Então, esse script aqui, a gente vai fazer o quê? Opa, o netwatch chamou o script down. Opa, então esse provedor aqui, se ele chamou, é porque aquele IP de monitoramento parou de pingar. O 8.8.4.4 parou de pingar. O Speed Telecom está sem conexão. Então o script vai fazer o quê? Opa, vamos desabilitar essa rota default, certo? Porque se a gente desabilitar essa rota default, o que acontece? O link sobe para low speed, ó, certo? Então a gente, ao invés de fazer isso manualmente, tem muita gente que faz, né? Ao invés de utilizar ferramentas que a gente pode automatizar e ficar automática essa mudança, tem gente que vem aqui e desabilita manualmente, sabe? É um trabalho, né? E nem sempre a gente está ali atento no momento para poder fazer isso. Então a gente pode automatizar. E no script a gente consegue fazer isso. Então eu vou fazer isso. No script down eu vou desabilitar a rota default daquele provedor. E no script up eu vou habilitar. Então vamos criar o script down. O nome do script tem que ser o nome do script que você colocou lá no netwatch. Então vem aqui em Tools, Netwatch. Vamos aqui, ó. Vamos fazer primeiro para Speed Telecom, que é esse aqui, ó, que é o 8.8.4.4, ó. Down tem que ser esse nome, ó, o nome que você colocou aqui, que é o nome que ele tá chamando. Então o nome aqui. Marca essa opção aqui de não pedir permissão, certo? E vamos jogar o script. Eu já tenho um script aqui, meio que pronto aqui. Vou até jogar aqui, ó, do down. Só para vocês... Depois eu posso fornecer esse script para vocês, deixa aqui na descrição do vídeo, tudo. E eu vou explicar o que esse script tá fazendo. Então o script nada faz o quê? Ele IP route, disable
a rota que tá com comentário. Esse comentário aqui não é o comentário que tá na rota. A rota que a gente quer desativar é aqui, ó. Tá até o comente aqui, esse comentário aqui, rota default speed. Certo? Então vou editar aqui, ó. Então onde tiver a rota que tiver esse comentário, eu vou desabilitar e vou dar um log de erro aqui só para mim saber que caiu. O link da Speed Telecom caiu. Beleza? Fechou. Criei um script. Agora eu vou criar outro script. System de novo, script, já tem um aqui criado, certo? Deixa eu abrir aqui mais para ficar maior. Tem o down. Eu vou criar o up. Então que vai ser é o mesmo nome que tá lá, né? Eu já sei que é, eu lembro que é Speed Telecom Up. Só que aí, ao invés de ser Disable, vai ser Enable. Então ele vai habilitar a rota que tiver com esse comentário e falar que o link da Speed Telecom subiu. Vai aparecer no log ali. Por maiúsculo, para ficar mais visível. O link da Speed Telecom subiu. Beleza. Opa. Agora a gente já tem dois scripts da Speed Telecom. Vamos criar os scripts da Low Speed. Então, a mesma coisa. Low Speed Up. Sem permissão. Vou copiar que eu já tenho meio que pronto aqui, ó. Já deixado o script, depois eu passo para vocês. Se a rota comentar low speed, mas não é esse comentário. O comentário que a gente quer é esse aqui, ó. Rota default. Se a rota com o comentário rota default low. Se o low speed tiver up, a gente habilita a rota default que tem um comentário rota default low e põe o log de erro. O link low speed voltou, certo? E vamos criar um down também. Então low speed, vamos dar um copy aqui, mudar só o nome. Mudar só o nome para low speed down. E mudar aqui, a vez de eu habilitar, vai ser disable. E a rota é a mesma, só que aqui eu vou pôr caiu. Certo? Vou pôr maiúsculo. Caiu. Pronto. Então já tem os dois scripts, os 4 scripts, né? 2 para cada operadora, que monitora. Quando cair, ele vai acionar o script down e quando subir, vai acionar o script up. Certo? Então nesse caso, o failover já está pronto. Praticamente é só isso. Entendeu? É bem simples. Se a gente fazer o teste aqui, ó, pode ver, ó. Os dois links tá up, certo? Se os dois links tá up, em p-routes, as duas rotas tá up, ó, as duas rotas default, sendo a speed principal e a low secundária. Vamos fazer um teste de o 8.8.4.4 parar. Se parar, o que o nosso network vai fazer? Vai chamar o script down da Speed Telecom, que vai desabilitar essa rota aqui e vai subir pela low speed. Vamos fazer um teste? Eu tenho aqui um microtik aqui que eu simulo. Eu já até deixei regras criadas aqui, ó. O que eu fiz? Eu só criei uma regra de drop aqui pro 8.4. Então aqui eu vou simular a queda do 8.8.4.4, certo? Só habilitar essa regra aqui. Vamos fazer até um teste. Deixar aqui pingando primeiro. Ó, tools. Ping. Ó. Deixa pingando pra internet. E tá pingando pela internet. E vocês podem ver que ele tá pingando. Ó, deixa aqui do lado. E vocês podem ver que ele tá pingando pelo 164, que é a speed, ó. p-address 164 é a speed, certo? Vocês podem ver aqui. 164 é a speed. Então ele tá pingando pra internet pela Speed Telecom, certo? O que eu vou fazer? Eu vou desabilitar a speed, que nesse caso, eu vou vir aqui, só habilitar essa rota, que é a rota de monitoramento da speed, o IP de monitoramento da speed. Vou simular uma queda. Olha o que vai acontecer. 164, né? Se eu vir aqui em Tools Netwatch, pode ver, ó, pra você ver, ó, ele já identificou a queda, ó. Down. Então ele já chamou o script down, que já automaticamente já desabilitou a rota pra mim, ó. Ó, você vê, a rota ficou down.
Só que pra você ver, eu não perdi ping. Ó, não perdi ping, tá funcionando. Só que se eu dar um tracer aqui agora, pode ver que ele já mudou pro 165. Ele era 164, mudou pro 165, porque o 165 é o da low speed. Lá. Então aqui já aconteceu o failover, certo? Já mudou de operadora automaticamente. O network já identificou e já mudou. E pode ver que já deve ter chegado um log, ó, lá. Até o log que eu deixei aqui, ó, chegou. Ó. O script já falou, o link da Speed Telecom caiu. Se nós ativar novamente, que é só ativar aqui, ó, desabilitar essa regra, vai voltar a pingar. Vai voltar a pingar aqui. Vai chegar a mensagem que subiu e vai habilitar a rota, ó lá. Pode ver aqui, ó. Olha lá, o link Speed Telecom subiu, a rota já foi habilitada, tá 165 aqui, né? Todo mundo tá vendo que tá 165 aqui, ó. Opa. Opa. Fiz errado. Todo mundo tá vendo que tá 165 aqui, né? Agora, se eu pegar e dar de novo um start. Opa. Dar de novo um start aqui. Já mudou pro 164. Certo? Então já aqui o failover já tá funcional. Certo? Então aqui já fica automático. Se o link cair, ele já desativa. Se a low speed, vamos fazer o teste da low? A low tá de secundária. Mas a mesma coisa. Aqui eu tenho a regra aqui do 1.1. Aqui tá 1.1, né? Eu vou criar pro 0.1, né? Então é 1.0.0.1, certo? Se eu ativar essa regra, a low speed caiu, simulando a queda da low speed. Vai aparecer a mensagem, low speed caiu, desabilitou a rota. Beleza. Então nesse caso, aqui o failover nosso já tá funcional, entendeu? Ele já tá avisando aqui no log que caiu e já tá mudando o link. O que tá faltando pra gente aqui agora, no nosso passo de hoje, é fazer a integração com o Telegram. Por quê? Muitos casos que eu já vi acontecer o quê? Uma empresa tem um failover automático desse jeito, um failover configurado, só que ela não recebe notificação em lugar nenhum que caiu esse link. Aí por acaso um dia, a low speed aqui, que é a secundária, cai, beleza? Como a Speed Telecom é a principal, a empresa está funcionando normal, não tem problema nenhum. Só que depois de 20, 30 dias, cai a Speed Telecom. Aí fica sem internet. Aí os administradores da empresa falam assim, ué, eu pago duas internet, paguei uma empresa para fazer o failover. Mas se eles não... Quando caiu a low speed, que é a secundária, ninguém ligou no provedor para pedir explicação que caiu, às vezes alguma fibra rompeu, deu algum problema no equipamento lá. Quando cair a principal, aí que eles vão descobrir que a outra tá fora, certo? Então, interessante é avisar para algum lugar, avisar por e-mail, onde for. E eu acho muito interessante avisar no Telegram. Por quê? O Telegram, que é um aplicativo tipo igual o WhatsApp, um aplicativo leve de mensagem, e você pode criar grupos, colocar bastante pessoas no grupo e avisar bastante gente ali que o link caiu e já tomar as providências, entendeu? E como que a gente faz a integração dessas mensagens? Tá vendo essa mensagem que chegou aqui, ó? O link speed voltou, ou o link speed caiu. A gente pode ver essas mensagens pro Telegram. Para isso a gente vai precisar criar um boot, certo? Um boot no Telegram. A gente entrega com o MikroTik e faz o envio dessa mensagem. Então vamos lá. Pra gente fazer, já tem até aqui um passo a passo. Tá aqui, ó. Boot no Telegram. É só a gente fazer esses passos aqui pra gente criar o boot, que é o primeiro passo a gente integrar com o Telegram. Então vamos lá. Vou abrir o Telegram aqui, certo? Abrir o Telegram. E aqui é só eu pesquisar. Até aqui fala Bootfactor. Aqui já tá aqui que eu já tô acostumado a usar, né? Criar boot, até aparece primeiro pra mim. Mas se é só procurar pra vocês que não tô acostumado a fazer, é só vir e pesquisar aqui Bootfactor, ó. Bootfactor. Aí, ó. Beleza. Aí nesse caso, é só o quê? Nesse script não. É só a gente dar o comando new boot para criar um novo boot. Então vamos lá. Barra new. Ele já vai mostrando lá, new boot. Vou criar um novo boot. Opa, criou. Pediu para me criar um nome. O nome vai ser failover V7 Map Telecom. Opa, agora ele manda criar um usuário pro boot. Tem que terminar com boot aqui, ó. Tá vendo? O nome do usuário tem que terminar com boot. Então eu vou criar failover V7 Map Telecom
underline boot. É o nome do usuário do boot. Pronto. Beleza. O que eu preciso aqui copiar é essa informação aqui, ó. O token. Certo? Eu preciso dessa informação aqui, ó. Então vou copiar ela. Ctrl C. Vou até pôr no bloco de notas, ó, o token, ó. Olha lá, salvar o token. Vou pôr aqui, certo? Como que eu vou testar se deu certo? Eu vou pegar uma URL de atualização. Tá vendo onde tá aqui escrito seu token? Eu vou copiar o token ali, ó, que eu acabei de pegar. Então, beleza. E eu venho com essa URL e jogo lá no navegador. Vem aqui no navegador e jogo a URL. Se aparecer essa mensagem aqui, pelo menos o boot deu certo. Já criamos o boot. Próximo passo é a gente criar um grupo que vai onde vai ser mandado as mensagens. Então eu vou criar aqui, ó. Eu vou adicionar um grupo, certo? Então eu venho aqui, né? Vou criar um novo grupo chamado monitoramento empresa X, certo? E vou adicionar o boot que eu criei. O boot que eu criei lá aí eu ponho o login do boot, certo? Eu vou pesquisar o login dele aqui, ó. Arroba, vamos supor foi failover, né? V7 Map Telecom. Opa, acho que não precisa do arroba não, estou confundindo. Map Telecom. Tá escrito errado aqui. Failover V7 Map Telecom underline boot. Ué, não foi esse usuário que criei? Failover V7 Map Telecom underline boot. Ué, por que não tá aparecendo o nome? Era pra aparecer aqui. Failover, o que será que eu tô fazendo? Que eu tô esquecendo. Failover V7 Map Telecom underline boot. Aí, apareceu. Ué, estranho, tava demorando pra aparecer, mas apareceu. Então é só você colocar o nome do usuário aqui. Failover V7 Map Telecom, que é o nosso boot que a gente criou. Beleza, vou adicionar ele, criei o grupo. Opa, já tem um grupo, certo? Agora eu preciso fazer de novo. É só dar um ok, dar um restart, um F5 aqui no site, que vai mostrar outro resultado para mim. O que é resultado? Depois que eu criei o usuário, ele mostrou que eu adicionei esse usuário aqui, esse boot, nesse grupo, ó. Mais change member, o nome monitoramento empresa X e o ID do grupo. Eu preciso dessa informação aqui, do ID do grupo, certo? Posso pôr até aqui no meu... Aqui, ó. Salvar o ID do grupo, certo? Então salvei. Então agora eu já tenho o ID aqui do token do boot e já tenho o ID do grupo que eu vou enviar as informações. Agora, para você enviar uma mensagem no grupo, é só utilizar o URL de envio, certo? Que eu vou substituir o seu token pelo token aqui do boot. Copiar aqui. Pelo token do boot. Aí, substituir. E onde tiver chat ID, ID grupo aqui, eu vou pôr pelo ID do grupo que eu achei. ID do grupo. Então substitui aqui, da hashtag até o ID do grupo. Pronto. Vamos simular se deu certo? Se eu enviar essa mensagem aqui no navegador, vai ter que chegar uma mensagem nesse grupo aqui falando que deu certo. Vamos fazer o teste para ver. Opa, ó, já chegou mensagem, ó. O boot já deu certo. Entendeu? Então, continuando aqui. Como deu certo, com essa mesma URL que a gente jogou aqui no navegador, a gente pode jogar ela no MikroTik e fazer o MikroTik fazer o envio dessa mensagem. Então, a gente vai lá, a gente pega, vamos copiar essa linha, certo? Foi a mesma que a gente usou aqui no navegador para mandar a mensagem no grupo Telegram. Vamos vir no MikroTik. E lá no script, em System Script, vamos simular no script DAO aqui, ó.
É só a gente usar a ferramenta tool fetch e jogar o URL. Só se atenta para colocar aspas no começo e no final, certo? E aqui onde tiver o texto, a gente coloca, vamos supor, aqui, como é o script da low speed down, a gente coloca o link da low speed caiu, certo? Então o que acontece o quê? Quando for chamado esse script, ele vai desabilitar a rota, vai pôr um log de erro ali no log do equipamento e vai mandar uma mensagem para esse grupo do Telegram com o texto: o link da low speed caiu. Vamos fazer um teste? Vou aplicar aqui, ok, certo? E vou derrubar o link da low speed. Ó, hoje agora tá up, pode vir tools, netwatch. Os dois tá up. Vou simular a queda. É só vir aqui na internet aqui, simular a queda aqui, habilitar essa regra, vai simular a queda. Quando eu simular a queda, ficou down, ó, já ficou down, desabilitou a rota, apareceu no log que o low speed caiu e chegou no grupo com o link da low speed caiu. Então nesse caso, já está funcional. Ele já está fazendo o failover e já está avisando via Telegram. Vamos ativar novamente para subir? Então, beleza. Mas antes disso, a gente precisa vir aqui no script, né? No system script up. Ó, tem o down aqui, né? Vou copiar, só copiar aqui o comando. Copiar. E no script up, colocar essa mesma linha no final aqui, ó. Só que ao invés de ser caiu, vai ser voltou, né? Porque esse script é quando tá up, quando tá funcionando. Certo? Ok. Vamos subir, vamos ver se vai chegar a mensagem que chegou. Então, vai na internet. Vou subir de novo. Subir aqui a coisa. Vai subir. Vamos ver o log aqui, ó. O link low speed subiu, vai chegar aqui. Opa. Voltou, né? O link low speed voltou. E chegou mensagem no Telegram avisando que o link voltou. Então, nesse caso, era isso, entendeu? Aqui a gente criou um failover, certo? É um failover simples, dá pra gente ter outras formas de fazer. Tem como, tipo assim, a gente, como falar assim, aprofundar mais. Mas o intuito do vídeo era fazer uma coisa simples e funcional no dia a dia, que você já pode implementar em algumas empresas, que já vai ter muito benefício, de failover com failover no V7 integrado com Telegram, certo? Então, gente, era isso que eu queria mostrar hoje. Eu tô começando esse canal agora e vou tentar pelo menos uma vez por semana ou 2 vezes no mês tentar postar vídeos, conteúdos de MikroTik, Huawei, Faber Home, Ubiquiti, para ver se incentiva mais gente a entrar para esse mercado de trabalho que tá meio que escasso hoje em dia, né? Se falta mão de obra. E eu sou um cara que sempre tô procurando vídeo no YouTube de coisas e resolvi criar esse canal aqui para tentar ajudar algumas pessoas nisso e também sempre contribuir pro crescimento, beleza? Então, gente, por hoje era isso e vamos embora.